Fala, meu povo! Olá, pessoal! Muito boa noite a todos, principalmente o pessoal que está no Brasil, porque aqui já é meia-noite, então provavelmente teremos muito poucos portugueses aqui assistindo essa live. E eu fiz essa live tentando fazer uma inovação. Eu já fiz outras vezes lives com a participação dos membros, que eles entravam ao vivo aqui para conversar comigo, para trocar ideias. E agora, nesse momento, eu vou trazer alguns membros para conversar comigo a respeito do tema, que é onde morar aqui em Portugal. E eu coloquei também no chat, para quem estiver entrando também no chat e quiser participar ao vivo, fazer alguma pergunta, interagir conosco, pode pegar e o link que está no chat é para acessar o sistema aqui e você vai ficar dentro de uma espécie de uma área de entradas que eu seleciono as pessoas e coloco elas aqui a falar junto comigo nessa live, que eu acho que é uma das... é uma inovação ser tão interativo assim. Eu vou dar uma olhada quem é que está aqui já conosco. Olá, tudo bem, David? Tudo tranquilo Tudo por aí? bom? Joia, tranquilo. Eu vi Tranquilo. tu se tornou membro, acho que faz um mês, mais ou menos, um mês e pouco, que tu é Sim, membro do canal, nesse né? mês, nesse mês. Foi esse mês. O que tá achando do pessoal, do grupo, da galera? Olha, tô achando legal, viu? Muito bom, gostei. Eu já seguia também o Fábio, né? Já tinha trocado algumas ideias, né? Aham. E achei bem legal, viu? Muito interessante. Me diz uma coisa, qual os teus planos, para onde é que tu quer se mudar para Portugal e quando? Como é que tá o teu planejamento? Pois é, né? Seria mais né? Deixa eu falar aqui para cá ficar melhor. Deu uma Da cortada aqui, luz. David. Deu uma cortada. Eu só mudei por Qual causa da é, luz. qual é a região que quando tu vai vir e qual é a região que tu pretende vir? É Viana, né? Eu tinha Viana do conversado Castelo? com o Fábio, tinha trocado umas ideias. É por causa do IPVC, né? Aham. Do mestrado, né? Ah, do Aí mestrado. o ano passado, isso, ano passado era para ir, só que aí, porque eu quebrei o pé, não pude, né? Então agora eu Aham. troquei mais para frente, né? Uhum. Vamos ver. E eu também estou esperando Viana essa. do Castelo tem sido uma boa opção para as pessoas virem aqui para Portugal. Lógico Sim, que começa a ter influência de nós, né? Até do próprio Fábio que foi morar lá, né? As pessoas acabam conhecendo um sim, pouquinho sim. mais. Eu fiz um vídeo bem legal também sobre Viana do Castelo, que está ajudando também o pessoal a entender um pouquinho melhor como é que é Viana do Castelo, porque é bem ao norte, né? Perto da Espanha ao Sim, sim. norte. E as pessoas têm a Isso. impressão de que é no Polo Norte, as pessoas acham que é, Não, mas não, não tem não. nada a ver, né? Eu achei interessante o vídeo que você fez de Vigo, né? Que está ali do lado, né? 60 quilômetros, né? As Então, isso que pessoas foi legal. não se dão conta às vezes que tem cidades muito grandes, muito próximas, assim, por exemplo, Vigo. Sim, Vigo sim. tem uma população maior do que do Porto. Lógico, Uhum. não é uma região metropolitana tão grande quanto a do Porto, mas Vigo tem 350 mil pessoas, tem aeroporto. Sim, Então, quem sim. está em Viana do Castelo pode tanto vir aqui para o Porto, né, para o Sá Carneiro, como Uhum. pode também para o Porto de Vigo. Então, cara, é um Sim, local sim, estratégico nesse sentido, né? sim. Eu, como morei em Londres, né? Morei 4 anos em Londres, então eu acabei conhecendo. E a família com quem eu morei em Londres tem casa em Torres Vedras, que é no interior, ali pertinho de Lisboa, né? E então eu sempre ia, passava muitas férias, né? Em vez de vir para o Brasil, eu acabava indo para Portugal, que era mais próximo, e Holanda, França, Espanha, fui ao Algarve algumas vezes, né? E aí para o norte, mais ao norte que eu fui, eu acho que foi Coimbra, né? Mais ao norte assim que eu fui, que eu cheguei, não cheguei lá para cima, né? Mas é o meu sonho, é meu, sabe, tá ali próximo, tanto Espanha, você poder chegar até, se tem o caminho de Santiago de Compostela, que é ali do lado, né? Tem Que é muitas totalmente coisas diferente. lindas por ali, né? Tem muitas coisas. Tem, E tem, tem. tu que conheceu vários locais diferentes de Portugal, o que tu Uhum. diria? Quais são as grandes diferenças entre as regiões que tu percebeste? Olha, Holanda eu gostei muito, questão de
é igual Portugal, é muito amigável, muito amistoso, né? As pessoas, elas procuram, mesmo que elas não falam o inglês tão bem, né? Mas você tá na terra delas, elas procuram te ajudar, te acolher. Eu tive dificuldade na parte do trânsito, né? Então eu parei num lugar que era um restaurante ou era um bar assim, e as pessoas pediam perdão, desculpa, ó, desculpa, eu não estou falando muito bem inglês, mas você consegue me entender? Eu falei, não, perfeito, também meu inglês não é excepcional, né? Tudo bem que eu, com 4 anos, eu fiquei inativo, né? Mas é muito interessante. Holanda é muito fácil de andar, de viajar, tá? França eu gostei muito, o sul da França é maravilhoso, né? E Espanha, minha irmã foi até Roma, ela foi muito fácil até Roma, então, para gente, né, com o inglês, a gente vai para qualquer lugar. Sem Eu dúvida. não tive dificuldade nenhuma, nenhuma. E dentro de Portugal, que tu foi para o Algarve, Lisboa, o que que tu achou das regiões de Portugal? Eu gostei muito, eu fui à Batalha, fiz Fátima, né? Fiz Serra da Estrela tanto no inverno quanto no verão, né? E a facilidade é ótima, né? Porque você tem a língua principal e você consegue entender melhor o deslocamento, né? E a comida, não tem comparação, né? Não tem comparação, né? Eu acho que o único lugar que eu pensaria em viver entre um e outro seria a Espanha, né? Por causa da comida, tapas e aquela coisa. Eu acho que o espanhol tem muito mais a ver com o brasileiro na hora de festejar, né? Eles são muito amistosos, são muito. Eu tenho amiga da Galícia, eu tenho amigo da Valência, então a gente sempre está em contato. E o meu espanhol eu aprendi muito mais com um rapaz das Canárias, da Ilha das É? Canárias. Que É. trabalhou comigo em Londres, ele era garçom, eu fui garçom também, trabalhei desde limpar chão, lavar louça, fazer café da manhã na chapa, e aí eu terminei como fazendo pesquisa de mercado, em marketing research, né, em inglês, espanhol e português. Então foi muito massa. Essa experiência em Londres, cara, deve ter sido muito legal, né? Porque Londres, apesar de ser muito caro morar lá, também qualquer trabalho que tu consegue, tu também tem um rendimento bom, né? Muito, muito bom. Eu ainda fui, para mim foi ótimo, porque eu fui com 19 anos, né? Então fui no final dos 19 anos para 20 anos. E eu aprendi muita coisa, desde, né, como gastar o dinheiro era eu que gastava, eu que pagava minhas contas, então eu viajava, né? Então tem aquela coisa de você ter o poder do seu dinheiro em mão, né, e trabalhar para aquilo, né? Porque como você falou, alimentação é caríssima, transporte é caríssimo e casa, locação, arrendamento é pior ainda, sabe? É muito caro. Mas se você ganha bem, eu ganhava em torno, o meu salário era 17 libras a hora, porque além do inglês, o espanhol e o português. Então, com as línguas, quanto mais língua você falava, mais o meu salário era mais alto. Ah, é Então, ajuda verdade. muito, né? Beleza. E quando é que tu vem para cá? Cara, eu queria até antes do verão, mas acho que vai ser em agosto, setembro, mais ou menos. Tu vai começar a estudar em setembro? Setembro. Qual é a área que tu vai fazer mestrado? A área de turismo. Turismo? Turismo, Ah, turismo e serviços, né? Turismo e inovação. Turismo e inovação. inovação. É. Eu tinha Ah, pensado em continuar na área de exportação, mas como eu trabalhei muito tempo com turismo, eu fui da Varig, né? Eu trabalhei em resorts, né? Eu trabalhei com hotelaria, então eu vou para o lado do turismo, que é a minha paixão, porque eu falo línguas, né? Eu falo um pouco de francês, mas o meu francês está bem travado, então tenho que desenvolver o francês. Então, eu vou para a área de turismo, que são 2 anos, são 4 semestres, né? E aí é bem legal, e o curso é muito interessante, né? Então, é turismo e inovação, ah, legal. Não, é bacana. né? E eu sou muito comunicativo, eu gosto, sou muito cara de pau, eu sou muito conversador, então, e isso atrai muito, isso é muito bom, né? Então, eu não gosto de ficar preso dentro de 4 paredes, o meu negócio é rua, é ver gente, eu sempre atendi gringo, eu trabalho com estrangeiro,
que ele é da Guiana Inglesa, né? Ele é metade indiano e metade guianês. Então eu falo inglês com ele fluente, né? O tempo todo, porque eu que assessoro ele aqui. Uhum. Não, Né? show de bola. Show de bola. O pessoal do chat não tem perguntas? O pessoal tá meio calado hoje. Uhum. Pessoal, quem está chegando agora na live, a ideia é falar um pouquinho sobre as regiões de Portugal, onde morar, né? Estamos aqui com o David Cato, que ele vai morar em Viana do Castelo, trocando uma ideia sobre as regiões de Portugal, né? Aí a ideia aqui do canal, David, é eu conseguir fazer vídeos, assim, de várias regiões da Europa. Sim, sim. Lógico que eu comecei a fazer aqui para o Portugal, né? E eu fui no CEF no final do ano passado agora para fazer os documentos da Denise e da Júlia, e aí vai ficar muito mais Eu vi fácil, né? até. Com o título de residência vai ficar muito mais fácil de eu pegar e poder me deslocar dentro da Europa, porque a Denise não tinha o título ainda, né? Sim, Porque sim. é diferente tu viajar dentro da Europa nos voos domésticos só com um documento de identificação normal. É como viajar dentro Sim, do Brasil, sair do Brasil para ir para o Rio de Janeiro, né? Então, sim, sim. é muito mais simples do que tu entrar dentro da parte de ter que apresentar passaporte, fazer alfândega, aquela coisa toda, né? E até porque o tempo que ela está aqui, tipo, já expirou o prazo dela estar aqui na região, então tem que estar com esse Sim. documento. Então, e depois eu quero começar a fazer vídeo de várias outras cidades. Sim, a nossa cidadania italiana já está pronto, só falta pagar a última taxa do advogado, né? Aí vai vir a certidão de naturalização, né? Já está tudo resolvido, e aí o nosso processo estava desde 2015. Por quê? Por causa da questão da mulher não poder passar a cidadania. Então a gente entrou contra o governo italiano, né? Conseguimos, né? Como outros primos já tinham conseguido, e aí eu, né, estou aguardando, né, para que chegue essa certidão para poder fazer o passaporte. Mas eu fui para a Holanda, eu gostei muito da Holanda, só que eu fui com três amigas chinesas, e elas ficaram presas enquanto a gente passou muito rápido, né? E porque eu tinha residência em Londres, eu tinha cartão de residência, eu tinha registro na polícia com o endereço, com tudo certinho. Então, eu só apresentava e eu entrava tranquilo, porque eu não tinha intenção de ficar no país. Eu tinha que voltar para terminar os estudos em Londres, né? Sim, é Então muito era mais muito fácil, fácil, né? né? É Sim, muito mais sim, fácil, com né? certeza. Muito mais fácil. Cara, eu vou começar fazendo assim, meio sem ter destino, sabe? Sim, sim, Onde sim. a Reniera e essas Sim, empresas elas low fazem. cost me mandar, eu vou, né, cara? Porque tem É, tanto lugar para Ren- conhecer, né, cara? sim, tem o Ryanair, EasyJet, né? Tem aquelas low cost lá da Inglaterra também. Ir para Irlanda, pegar Oslo, né? Dinamarca, e é muito. Viena, que é maravilhosa também, sabe? Não, E esse foi um dos grandes, eu esse foi um perdi dos um grandes emprego. objetivos. Pode falar. Pode falar. Eu perdi um emprego na Alemanha por causa do passaporte italiano, porque não estava pronto ainda. E era Uhum. pertinho de Munique. Eu acho que não, era pertinho de Munique, sabe? Uma cidade assim maravilhosa para trabalhar na área de atendimento, né? De suporte para a língua portuguesa numa fábrica de instrumentos musicais, Ah, que legal. sabe? E uma cidade assim pequenininha, charmosa, aquela coisinha maravilhosa, sabe? E ainda podendo aprender alemão, né? E outras línguas também, porque tinham pessoas do mundo todo trabalhando nessa fábrica. Uhum. Sprechen Sie auch ein bisschen Deutsch oder nicht? Ah, não, Nicht? Não? nothing at all. Nothing at all. Nada que não se possa aprender, né, cara? Então, Pois é, pois é. cara, eu tenho muita vontade de passar uma temporada na Alemanha, porque Também. eu sou descendente de alemães, só Uhum. que foi assim, né, cara? Os primeiros 5 anos da minha vida, eu não falava português, eu falava só alemão, né? Mas era dialeto, era alemão, Sim. assim, da minha família, né? E eu fui ter Uhum. contato com o português quando eu fui para o pré, quando eu entrei na escola. Sim, Então eu sim. tive os 2 primeiros anos na escola, assim, para mim foram terríveis, né, cara? Terríveis porque, cara, não saber falar português no Brasil, cara, é alvo, assim, de bullying, assim, direto, né, cara? Daí, Totalmente. como, É.
E como a gente cria um jeito de falar diferente, a gente mesmo tentando falar o português, quando eu era criança, falava muito errado, né, cara? Falava Uhum. caroça ao invés de carroça, Sim, sim, sim. caro ao invés de Caro, carro. carinha, né? É. A minha mãe até hoje tem sotaque, né? Que até hoje ela não consegue ainda, tipo assim, tu conversa com ela logo, tu vê que ela não consegue pronunciar alguns tipos de fonemas ainda, sabe? Mas nada Sim, que sim. não se resolveu. E aí o que aconteceu? Eu sei falar bem o alemão, mas o alemão básico, sabe? Aquele Sim, básico sim. do dia a dia, entendeu? Agora Uhum. nada muito complexo. Por isso que é bom E ir fazer uma imersão, né? Como eu fiz o inglês. Eu já tinha 4 anos exatamente. de inglês no Brasil. Só que quando eu cheguei lá, eu demorei uns 2, 3 meses para destravar, né? E depois que eu destravei, eu bati a boca até com o meu chefe, né? É, E eu tenho o sobrenome Cato, mas eu sou neto de japonês, italiano e espanhol. Minha mãe era nossa, filha de uruguaio com italiana, né? Com descendência de portugueses também. E meu pai era filho de italiana com japonês vindo do Japão, né? Então é uma interessante, né? mistura, né? Mistura Então eu tenho grande, né? Lombardi, né? Eu sou a nossa família é do pezinho do Vesúvio lá em Nápoles, né? Uhum. Então tem os primos, tem muita gente ainda lá. Então eu quero ir também. É outro lugar, a Itália, né? Não falo nada italiano. Meu francês é melhor do que italiano, né? Uhum. Sabe que tem um distrito, na Alemanha, é um pouco diferente a separação entre cidade, vila e coisa e tal, mas tem um lugar chamado, com meu sobrenome, Kist, que é do lado de Aqui, Würzburg, na Bavária. aham. Sim, sim. Cara, bota uma dessa no Google lá, tu vai ver, é uma vila bem pequena do lado de Würzburg, mas eu tenho que conhecer, né, cara? Se tem o nome da Sim, minha família, eu lógico. tenho que ir lá conhecer, né, cara? É muito Então, legal. a minha tia foi, meu irmão foram conhecer, e no pezinho do Vesúvio, no pé do Vesúvio, lá em Nápoles, né? Porque é Benevento, Altavilla, então são vilas muito pequenininhas em volta, né? Uhum. Que aí os meus avós casaram lá e vieram para o Brasil, né? E aí minha avó nasceu no Brasil e aí casou com um japonês vindo do Japão, que também era do pertinho do Monte Fuji, né? Então tem o como chama, o templo budista da família, ainda tem, né? Só que o nosso sobrenome é um sobrenome muito comum no Japão, como fosse o Silva no Brasil. O Sim, Kato é um sobrenome muito comum, então tem muita gente com Kato, né? verdade. Mas é muito interessante. Cara, deixa eu aproveitar aqui e responder uma pergunta da Jussara. Ela está perguntando sobre as universidades, melhores universidades de Viana do Castelo. Acho que Viana do Castelo deve ter uma só, né? Qual tu vai estudar lá? Só o IPVC, só o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, não tem outro, não. Uhum. E Não, aí Jussara, porque vai ter mais próximo a Universidade do Alto Minho, né? Uhum. Que vai ser o mais próximo ali. A Jussara, para você entender em relação aos locais aqui em Portugal, os grandes centros são aqueles que têm um número grande de universidades, e principalmente universidades bastante antigas, né? Eu estou falando de Lisboa, do Porto, de Braga e de Coimbra. Daí tem mais lá no Faro, no sul também. Mas todas as outras cidades, quase assim, a grande maioria das cidades com um pouquinho mais de habitantes, digamos a partir dos 40, 50 mil habitantes, eles têm uns institutos politécnicos, que normalmente oferecem alguns cursos que são de nível superior, mas assim, voltados normalmente para a área técnica, tá? Então, isso aí, Portugal, quase todas as cidades têm alguma coisa. E também tem as extensões de universidades, que nem do Porto, que tem extensões por várias cidades ao redor do Porto, e do Ninho, em Braga, também tem Em Braga. extensões em algumas outras cidades que também têm extensões, que faz parte da Universidade do Minho. Só para responder, porque o pessoal às vezes acha que tem uma questão importante que o pessoal tem que entender de Portugal, que Portugal é pequeno, né, gente? Portugal é, cara, tamanho de Pernambuco, menor do que o Rio Grande do Sul. A gente Então, atravessa ela em 3 horas, né? tem uma diversidade muito grande de cidades e regiões, mesmo sendo um país pequeno, mas é muito diferente do Brasil, né? Porque uma cidade que é capital de um distrito que nem Viana do Castelo, é uma cidade com 80, 90 mil pessoas, entendeu? Não é que nem no Brasil. No Brasil, uma cidade de 80, 90 mil pessoas é considerada uma cidade pequena, né?
E aqui em Portugal é diferente. Aqui, por exemplo, Braga tem 300 e poucos mil habitantes, Porto tem 300 e poucos mil habitantes. Acho que a única cidade que realmente é grande aqui em Portugal, em quantidade de população, é Coimbra, é Lisboa. Mas mesmo assim, Lisboa tem 500 mil habitantes, menos do que a grande maioria das cidades do interior de São Paulo, né? E São Paulo tem muitas cidades que têm mais de 500 mil habitantes, né? Isso é interessante, né? Sim. Tu chegou a dar uma olhada em alguma coisa já de... eu acho que não, tu vai estudar, né? Mas tu chegou a olhar alguma coisa de emprego? Como é a questão do emprego em Viana do Castelo? Escolas, existe educador, orientador parental em Portugal? Ulisses, existe sim. Tem muitas instituições de apoio aqui em Portugal para que, tipo assim, são instituições que são apoio aos colégios públicos. Então, quem tem problemas, dentro do próprio colégio, tem reforço, mas também tem muitas escolas que fazem educação de apoio e de orientação aqui em Portugal. Deixa eu ver o que mais o pessoal está perguntando aqui, cara. Vamos aproveitar para ver o que o pessoal está perguntando. Eu vi, tem uma amiga minha que ela tá morando em Leiria, né? Ela mora entre a Guia e... Como chama aquela outra cidade? Ai, do lado de Leiria, pertinho de Leiria, né? Batalha? Não, é com P. Como chama? Ai, esqueci o nome agora. É entre a Guia e tem outro nome, né? E ela tem ela viu na escola para as filhas dela essa parte, tem uma classe onde a filha vai e tem uma aula de reforço, né? Que são os professores e orientadores, né? Que dão suporte, né? E ela tem duas crianças, ela tem uma de 10 e uma outra de 5, né? E ela vive ali em Leiria. Muito, muito, muito. Ela está muito feliz. Ela foi agora em abril e está trabalhando naquela Luz e Aves, né? Você que perguntou questão de emprego, e eu vi várias coisas na área comercial em Viana, né? E porque eu falo outras duas línguas além do português, isso ajuda bastante também, né? Eu tenho visto tanto no Indeed como no LinkedIn, né? Eles colocam muitas, né? Muitas vagas, né? E é muito fácil o processo. Eu já recebi retorno, e-mail, tudo, né? Só que como eu estou ainda aguardando cidadania, então eu não estou me antecipando muito, né? Uhum. O Wellington falou aqui que o que falar de Santa Maria da Feira? Estou cogitando ir para lá nesse ano. Wellington, eu acabei de fazer um vídeo sobre por que escolher Santa Maria da Feira para morar em Portugal. Eu tenho, acho que mais de 40 vídeos que falam sobre isso. Então eu vejo os tópicos, desde a população, localização, rede de educação, a questão de custos. Então dá uma olhada no vídeo que eu tenho lá de Santa Maria da Feira. Mas é interessante em Portugal que tem algumas cidades que elas são grandes, só que não são muito conhecidas na questão populacional, né? Por exemplo, Santa Maria da Feira tem 135 mil habitantes, é a 18ª cidade maior de Portugal, só que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar de Santa Maria da Feira. E Santa Maria da Feira tem uma parte que é muito medieval, tem castelo, tem festival medieval, e tem uma parte de indústrias muito voltada para a área de cortiça, né, que é a questão das rolhas do vinho e outros materiais feitos de cortiça, a parte muito voltada para a questão de móveis e metal mecânico. Então, Wellington, se tu quiser ver, eu fui em Santa Maria da Feira, é uma cidade muito bacaninha, assim, é muito legal tu estar em Santa Maria da Feira, apesar de ter 135 mil habitantes, ela não é concentrada, ela é mais espalhada, então não é uma cidade que tem muito movimento, sabe? Ela não parece ter 135 mil habitantes porque ela é mais espalhada. Ao contrário de outras cidades em Portugal que parece que tem muita gente e não tem porque está todo mundo junto, sabe? Então sempre uma boa questão, sempre olhar os vídeos e de repente dar uma olhada em locais alternativos. Santa Maria da Feira é muito mais barato de morar do que a maior parte das cidades que são da região metropolitana do Porto, tá? Principalmente por questão de arrendamento. O que mais o pessoal está falando aqui? Eu vi outra cidade muito boa também, Barcelos. Barcelos. Eu conheci Tem muita Barcelos. indústria têxtil também.
Tem indústria têxtil. Indústria têxtil é uma coisa assim que tem bastante aqui em Portugal, a Muito, questão muito, muito. têxtil tem bastante. Principalmente nessa região, assim, Braga, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Famalicão, Vila aquela região ali Famalicão. tem bastante, Uhum. para quem trabalha com essa área, talvez na parte técnica, até na parte de fábrica mesmo, é uma boa alternativa. Eles estão Essas procurando regiões. muita área muito comercial. Portugal tem muita questão da venda de porta em porta, né? Então eu vi várias vagas que eles pediam, né? Você pode utilizar a viatura da empresa, então você faz muita área comercial, muito bater em porta, né? E eu lembrei a cidade que essa minha amiga mora é entre Pombal e Guia, né? Pombal. Uhum. E nessa área tem a Luz e Aves, né, que é uma indústria de frango, né, de comidas prontas, tudo então, e é gigantesco e tem muitos brasileiros, muitos iranianos, muitos pessoal de várias nacionalidades, guineenses também. Então ela falou que tem muita gente. E são 3 turnos, né? Eles trabalham, né, o tempo todo, né? E o Essa bom é que região eles de. trabalham só de segunda a sexta, né? Isso que é Sim, legal. sim. Essa região de Leiria, ela há pouco tempo que os brasileiros começaram a ir procurar essa região. Agora já tem bastante mais brasileiros e tem muitas Sim. pessoas que moram lá naquela região e começam a mostrar um pouquinho mais. E eu acho que é bem interessante poder diversificar mais onde as pessoas estão indo aqui para Portugal, até porque as grandes cidades, principalmente Braga, Porto e Lisboa, os custos estão ficando muito altos, entende? Já está Muito, ficando o muito arrendamento não é complicado. muito caro. O arrendamento está se tornando muito caro e Portugal. Eu vi uma reportagem hoje, porque aqui está tendo greve de professores para melhoria de condições de trabalho. Isso, condições de Sim, trabalho, leia-se também salários, né? uhum. Eu vi uma reportagem dizendo assim: os professores não conseguem mais trabalhar no Algarve e em Lisboa e no Em Porto, Lisboa. Uhum. porque se tornou muito caro para eles morarem lá. Óbvio, né? Sim, turístico, né? Uhum. Novos professores têm dificuldade de acesso a esses locais. Lógico, aqueles que já moram, já têm uma casa, compraram antigamente, é outra situação. Mas para quem está Uhum. entrando agora na área de educação, que queira dar aula nessas regiões, fica bastante difícil, porque para tu conseguir um apartamento para tua família na região do Porto, de 2 dormitórios, tu vai gastar, vamos lá, de 700 a 1.200 euros. E aí o salário do professor é Não dá. 1.300 euros, Sim, entende? como que vive? Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. É. A Jussara está falando aqui que ela está procurando na região do Porto, Braga, Coimbra e também Aveiro. Bom, Jussara, tu tá assim com um leque bem amplo, né, para poder olhar, porque são regiões bem distintas, né? A região mais barata para tu conseguir arrendamento é na região de Coimbra, principalmente se tu não tiver no centro de Coimbra, porque Coimbra tem um problema na questão de arrendamentos e imóveis na parte mais central e mais próxima das universidades. Ali é um pouco mais complicado. Agora, se tu se afastar um pouco, seja 5, 10, 15, 20 quilômetros desse centro, já se consegue coisas muito mais baratas. Eu sei de pessoas lá que moram na região de Coimbra que paga 400, 450 euros de arrendamento num T2. É muito diferente, né, do centro de Coimbra, que já vai pagar 600, 700 euros. Nas outras regiões que tu colocaste aqui, como Porto, Braga e Aveiro, aí a situação já é um pouco mais complicada. Se tu está falando das cidades do Porto, Braga e Aveiro, é um custo alto. Óbvio que dependendo da circunstância de cada um, né? Se a pessoa vem para cá com uma boa renda, talvez valha a pena também fazer esse investimento de morar num local como o Porto. E a vantagem do Porto e Braga é que tem muita oferta também, diferente dos lugares pequenos, que às vezes é mais barato, mas às vezes não tem muito o que procurar, né? É Sim, diferente. falando um pouco de Coimbra, eu estava olhando também, porque tem uma outra amiga que está indo agora em março, e eu mandei vários posts para ela de locação, assim, de arrendamento, de T1, T2, muito mais em conta do que em Porto, em Braga. Braga está impossível, né? Braga Eu tá tenho complicado. visto, Braga está impossível. Eu vi na questão de Viana de Castelo, muito em volta, Ponte de Lima,
Dark, né? Até em Exposend, né? Eu achei legal até os arrendamentos. E é tudo próximo. De carro, é tranquilo, né? Eu quero ter um Tranquilo. carro, quero me locomover, mas também quero uma coisa pequena, né? Mas eu Uhum. quero investir, né? O meu intuito é comprar um apartamento, comprar uma casa. Né? Tá. Não, falar em comprar casa, eu vou lembrar duas coisas importantes para o pessoal. Primeira, se quiser pegar um financiamento em Portugal, a gente tem um convênio que tem uma parceria com a Max Finance, que eles fazem intermediação entre os bancos e as pessoas. E eles conseguem taxas muito melhores do que se tu tentar diretamente no banco, porque eles conhecem, sabem quais são as agências e os bancos que estão precisando de clientes e que estão à procura de disponibilizar esse capital a uma taxa melhor, entendeu? Eu vou deixar na descrição depois aqui o contato do pessoal da Max Finance para vocês fazerem cotação por lá. E outra, eles ajudam muito na documentação também, sabe? Eles ajudam no processo, toda a documentação que precisa. Então é muito mais fácil do que tu ir no banco lá mendigar alguma coisa no banco, né? Porque o banco é igual em qualquer lugar do mundo, né, cara? Se tu tem bastante dinheiro, eles querem te emprestar mais. Agora, quando tu tá com uma situação um pouquinho mais complicada, fica um pouco mais difícil, né? O Eduardo Souza está perguntando como está o arrendamento na Póvoa de Varzim. Fui em 2022, me apaixonei pelo lugar. Eduardo, eu moro na Póvoa de Varzim, eu estou morando aqui faz meio ano, tá? E as coisas mudaram assim radicalmente desde que eu vim, ou um pouquinho antes que eu vim para cá, as coisas começaram a mudar muito aqui. Quando eu estava ainda no Brasil, no começo do ano passado, eu tinha uma lista de imóveis que eu tinha, assim, os candidatos que eu ia procurar quando estava chegando aqui. Então eu botei isso numa planilha Excel e toda semana eu e a Júlia, a gente ia lá e via se estava disponível ainda, né? Cara, eu tinha uma lista de uns 20 imóveis selecionados que estariam dentro daquilo que eu precisaria. Começou a sumir e não entravam novos. Quando eu cheguei aqui, a coisa estava muito complicada e eu consegui o arrendamento desse imóvel pagando um valor bem caro, mas assim, um valor que para mim está dentro do meu orçamento, né? Porque ele está completo, não precisei gastar com nada com ele, e eu troquei outras despesas por ele também, né? Então, para mim foi um bom negócio para mim, porque eu troquei várias despesas do Brasil por esse arrendamento. Só que atualmente eu pensei que depois que terminasse o verão ia aparecer mais imóveis e com preços menores. Isso não aconteceu. Aumentou a quantidade de imóveis, sim, mas pelo que eu tenho monitorado, o preço mais baixo aqui na região da Póvoa, que não seja 10, 15 quilômetros do centro da cidade, começa em 750 euros não mobiliado. Caramba! Tá caro pra caramba. Tá O troço caro. muito caro. É. Deixa eu ver, entrou mais uma pessoa aqui, deixa eu ver quem entrou aqui. O Norberto entrou aqui. Boa noite, seu Norberto, tudo bem? Tudo bom, Silvério? Como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Estou ótimo. E o senhor, como é que estão os seus planos? Pode deixar o senhor de lado. Norberto, como é que estão os teus planos? Para quando, como e para onde? Final de abril, final de março. De março. E a região do Porto. A última vez que eu estive ali foi em 2018. Depois era para voltar e veio pandemia, e fui ficando. Eu vou preparar o caminho para os meus filhos irem. Um vai no final de setembro, que ele vai fazer eu tenho cidadania italiana, tá? Ele não tem. Ele vai fazer cidadania e já vai ficar por aí. Aí o outro teve no ano que vem. Então, mas eu já vou agora no final de março para ir começando a preparar o caminho. Ótimo. Na cidade do Porto mesmo ou aos arredores? A última vez eu fiquei 2 meses em Viana do Castelo. Eu gosto muito de Viana. Mas não sei se Viana vai ser. Eu acho que, em princípio, talvez eu fique um pouco em Viana, mas eu vou ficar na região eu vou pegar na região do entorno do Porto, não no Porto. Porto, senão fica muito caro. Tá? Você sabe que... Pode falar, desculpe. Não, pode falar da sua filha, depois eu falo. Ela mora fora do Brasil há muitos anos. Ela teve, inclusive, agora,
final de dezembro em Braga para mim, ele esteve lá resolvendo um negócio, ele esteve no Active Bank, e aí ela não conhecia Portugal, ela se apaixonou pelo Porto. Tá? A região do Porto, ela é apaixonante, né? É. E aí saindo fora de foco aqui, tá? E aí só que ela está encarecendo muito, né? Bastante. E essa ainda de brasileiros aí, essa enxurrada cada vez mais vai complicar mais, cada vez mais. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu entrei agora, tá? Mas é uma coisa que eu estou acompanhando e ontem apareceu bastante também no grupo ali, uma preocupação que tem com relação aos arrendamentos, a exigência de fiador, fora as questões de caução. Tá? Como é que está isso na prática? O Silvério, que está aqui do sul, do Rio Grande do Sul, aí nos judiando com aquele camarão gigante ali, a gente pegando o camarãozinho aqui, ó, 7 barbas micro. Sabe, Norberto, que aqui tem 2 tipos de camarão, né? O camarão selvagem e o camarão normal, né? O selvagem é aquele que ele é capturado em alto mar, né? E o camarão, o normal, que é criado aqui, cara, ele é excepcional, porque ele tem uma qualidade muito boa e ele é grande. Então, quando vier para cá, o senhor vai se deliciar muito com esse. Sabe que eu pagava? Eu pagava um camarão razoável aí em 2018, eu pagava 10 euros o quilo. Hoje deve estar bem, mas aqui está mais alto. Tá o mesmo preço. Tá o mesmo preço. Eu peguei promoção semana passada eu peguei promoção no Pingo Doce, paguei R$ 7,99, camarão, eu acho que assim, mais ou menos uns 8 Não fala assim para os brasileiros, coitados dos brasileiros que estão aqui, cara. Não faz isso. Ué, eu comprava posta de bacalhau, uma banda do bacalhau pagava 25 euros. Uma banda inteira ia no mercado municipal lá em Torres Vedras e levava para Londres 2 bandas de bacalhau, 6 garrafas de vinho do Porto, de boa. Tá feita a festa. E pagava 20 euros a passagem de avião. Pagava em torno de 100 libras a passagem de ida e volta. Sim. E de volta. Aproveitava, né? Norberto, o que eu queria te dizer é o seguinte: na região do Porto, o que eu acho que é bem vantajoso, um local que eu não tinha conhecido bem da outra vez que eu tinha vindo para cá, mas eu fui algumas vezes para lá agora, porque eu fui fazer alguns exames e coisa e tal, e eu tinha que ir nessa cidade para fazer isso, e eu acabei fazendo um vídeo lá da cidade, que é Maia. Maia é uma cidade que, assim, ela está grudada no Porto, ao norte, né, mas grudada. Na verdade, tem uma autoestrada que separa ali, mas, assim, é praticamente grudada ao Porto, e ela tem preços bem razoáveis de imóveis, bem mais, digamos assim, bem mais em conta, e é uma cidade mais nova, tá? Mais nova no sentido que a grande maioria dos prédios são a partir da década de 80, 90, 2000, diferente do Porto, que tem a maioria dos prédios que são lá centenários, que tem uma quantidade muito grande de imóveis muito antigos. Na região de Maia, é bem razoável os preços e está totalmente colado ali no Porto. Eu achei Eu assisti teu vídeo. Eu achei um local muito interessante, até porque tem um metro ali, né? Se tu compra um apartamento ou arrenda ali perto do metro, em 10 minutos tu está no centro do Porto. Entendeu? Então é uma questão muito interessante, a logística é muito boa, tá? Lógico, tem outros locais ali que são em conta, Gondomar, o Rio Tinto e coisa e tal, mas não é a qualidade de lugar como é Maia, sabe? Aquela região de Gondomar ali é mais, digamos assim, não é tão organizado, tão estruturado quanto é Maia, entende? Então, é um local bem interessante de se olhar. E tem um mosteiro muito bonito lá também, tem um mosteiro muito lindo. Matozinhos é excelente também, que está junto ao Porto. O problema de Matozinhos é que os preços eles estão quase iguais ao Porto. Esse é o grande problema de Matozinhos. É um local maravilhoso, plano, tem a praia ali, mas os imóveis que estão próximos do metro ou próximos da praia, os preços são
tão caros ou mais caros do que da região do Porto. Matozinhos só é mais barato quando tu se afasta da praia e se afasta do metro. E aí acaba se tornando algo que talvez, não sei se vale tanto a pena assim, sabe? Mas o Matozinhos é um local que, se eu não tivesse conseguido um apartamento logo aqui, na Póvoa de Varzim, eu ia tentar Matozinhos e ia tentar Viana do Castelo também, porque para mim não fazia tanta diferença. Mas é que eu queria ficar um pouco mais perto do Porto. Apesar de Viana do Castelo não ser tão longe assim do Porto, é diferente tu pegar um metro ali em 30 minutos tá no Porto, ou de carro em 25 Sim. minutos, meia hora tá no Porto, do que tá 1 hora, sabe? Sempre, daqui a pouco tu te acostuma que 1 hora já é bem mais do que meia hora, né? É uma questão de estrutura, né? Depende do tempo, quantas vezes tu vai ou deixa de ir, né? Como o transporte é muito bom também, né? Essa autoestrada é excelente também. Inclusive eu tinha um carro aí, até foi isso que minha filha foi resolver ali, tá? Para ver se já tinha sido resolvida a situação. Mas voltando a essa questão do primeiro arrendamento, e o próprio Airbnb hoje estão com os valores bastante altos. Essa questão do arrendamento, se consegue resolver isso, além de estarem escassos e caros, essa questão de resolver com o senhorio, se consegue resolver, quebrar essa questão do fiador. Teve comentários muito bons hoje no grupo com relação à questão de procedimento de primeira impressão. Tá? Norberto, o que eu percebo aqui é... Qual a tua cidade, Norberto? Tu é da onde no Brasil? Eu moro em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Então tu vai entender bem o que eu vou te falar agora. Digamos, vamos pegar como exemplo o próprio Rio Grande do Sul, tá? Se tu vai para a internet procurar imóvel para arrendamento na tua cidade, na internet, não para turismo, porque tua cidade tem bastante opções para turismo, assim, mas se tu for procurar na internet um imóvel para arrendar por mês, tu acha que vai ter muitas opções na internet? Não vai ter. O que acontece aqui em Portugal é que os senhorios, em geral, eles têm a primeira aversão deles é a imobiliária. Por quê? Porque, cara, o português, ele é simples. O português, a vida do português não é uma coisa complexa. Portugal não é complexo, Portugal é simples. Sim. Então, cara, para eles darem 1/12 do ano para a imobiliária para arrendar esse imóvel, eles já não fazem. Então, o que eles fazem? Eles falam para o pessoal do bar, do café, Sim. do restaurante, colocam uma plaquinha nos locais onde é que tem arrendamento, entendeu? Falam para as pessoas da cidade, entendeu? Então, eles espalham essa notícia que tem para arrendar. E como a demanda está muito grande, eles acabam arrendando mesmo, entendeu? Eles acabam arrendando mesmo. E o português, a grande maioria dos senhorios portugueses estão na faixa etária aí para lá dos 60, entendeu? Por quê? A grande maioria do pessoal mais novo, que é da década, digamos assim, está na faixa dos 30, 40 anos, que tem mais condições financeiras, não estão em Portugal, a grande maioria, tá? Então, o que acontece muito são pessoas de mais idade que não colocam na internet para arrendar. Cara, isso é fato. Uma cidade que nem Póvoa de Varzim e Vila do Conde, que juntas têm 150 mil habitantes, não podem ter 30 imóveis para alugar. Tem muito mais. Só que isso não vai para a internet, não vai para o Idealista, não vai para o Immo Virtual. Então, o que acontece? O que vai para o Idealista, o Immo Virtual, é, em primeiro lugar, porque está caro, certo? Segundo lugar, porque são pessoas muito desconfiadas que querem fiador, querem calção, querem um monte de coisas, esse pessoal que está colocando ali. Porque o pessoal que faz... O que é a lei aqui? O que é o normal que tem que fazer? É 2 rendas, o primeiro mês de entrada e o último, e 2 calções. Esse é o normal, tá? Então, qual é a diferença da renda e da calção? A renda, tu tá adiantando um valor... Então, seria o aluguel.
Tu adiantou o primeiro mês, digamos que tu vai entrar em fevereiro, tá? Tá fazendo um contrato para entrar em fevereiro. A renda que tu vai dar é para pagar fevereiro, correto? Certo. Então, Você fevereiro paga tu não vai pagar. você paga para morar, né? Exatamente. E a outra renda é do teu último mês. Por exemplo, tu vai dizer que tu vai sair, tu tem que dar no mínimo um prazo antes de digamos assim, tu tem que avisar que tu vai sair, e o último mês está pago. As duas calções é um valor que fica retido com o senhorio, para caso no final do contrato ele vai verificar, bom, eu recebi o imóvel com geladeira, coisa e tal. Cara, faltou uma televisão, tá estragada a geladeira, tem algum problema, ele usa esse dinheiro para reparar o imóvel. Para repor. Então, a calção, tu pode receber o valor total de volta, ou tu pode receber só uma parcela, uma parte desse valor, porque ele vai pegar parte desse valor para repor as coisas que tem algum problema no imóvel. Tu entende? Então, esse é o normal. Sim. Então, Norberto, o que acontece muito aqui em Portugal, que eu acho, é que, em primeiro lugar, as imobiliárias que recebem, que têm arrendamento, normalmente a pessoa bota o imóvel para vender ou para arrendar. O que acontecer primeiro, entende? Só que eles não anunciam isso em Idealista e coisa e tal, porque não precisa. Porque, cara, isso vai estar disponível. Então, o grande erro das pessoas que vêm para cá é vir para cá, olhar só a internet. Tu tá ferrado. Não vai conseguir. Segundo lugar, e só em imobiliária. Também vai ser complicado. O que tu precisa? Tu precisa ir no café e perguntar: olá, tudo bem? Eu sou o Norberto, eu estou vindo morar aqui na cidade. Eu gostaria de saber se você conhece alguém que está arrendando algum imóvel. O dia que eu cheguei aqui, Norberto, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar um chip para o celular. Eu fui na loja. Na loja, eu já conversei com o cara já tinha 2 pessoas que arrendavam imóveis. E já começou a ligar para o pessoal para ver se tinha imóveis disponível. Só que no caso dele, essas pessoas não tinham imóveis disponíveis. Eu já havia pedido para uma outra amiga nossa, que era do Porto, vir aqui para ver como é que eram as coisas. Ela já tinha conseguido o contato de uma pessoa que trabalhava numa loja ali no mercado público, que também tinha conhecidos que tinham. Então, já tinha um outro conhecido de um outro imóvel que estava vazio, que ia ser entregue também mais vazio. Então, tu começa a fazer essas conjunturas e as pessoas gostam muito de olhar para ti, saber quem tu é, onde é que tu veio. Eles gostam de conhecer a pessoa. Eles gostam de conversar, saber a sua história, saber o porquê que você está indo, né? E gostam de saber, né? Eles gostam de ajudar, mas eles querem saber quem é a pessoa. E eles são muito desconfiados. Imagina o pessoal do interior aí, Norberto. Imagina na Nova Petrópolis chegar uma pessoa da Espanha, digamos assim, não, uma pessoa entrar em contato por telefone, por WhatsApp da Espanha querendo arrendar um imóvel de alguém aí da tua região. Cara, o pessoal não vai arrendar, cara, o pessoal vai estar arredio, porque, cara, o que esse cara vem da Espanha querer vir aqui arrendar? Eu nem sei quem é esse cara. E se for um golpista, se for alguma coisa, é igual aqui, gente. É a mesma coisa. E outra coisa, né? Os brasileiros também vão e tem muita gente fazendo coisas que não deveriam fazer, né? Deixa uma imagem não das mais adequadas, né? Exatamente. Só que tem os dois lados. Tem muito brasileiro aqui também que ajuda a fazer com que os brasileiros sejam bem recebidos. Assim como tem os brasileiros que fazem coisas erradas e acabam divulgando, isso acaba aparecendo muito por aí, tem muita gente boa aqui que faz a imagem ficar boa. Eu fiquei no Airbnb que o cara me disse assim, cara, eu vou dizer bem sincero para vocês, eu sei que o brasileiro tem fama e coisa e tal, mas toda vez que eu aluguei aqui, eu preferi alugar para brasileiros, porque os brasileiros foram assim assados, melhor do que ingleses, melhor do que franceses, porque aqui é uma região litorânea, de praia, e o pessoal vem muito para cá da França, na Inglaterra, fazer festa. E entendeu? Enche a cara. Então, cara, ele prefere alugar o imóvel dele para brasileiro, que tá vindo morar, que vai fazer direitinho, do que para o pessoal que vem fazer o algazarra aqui, porque é uma região litorânea, porque nesse Airbnb, né? Então tem os dois lados sempre, sabe? Até porque
Tem aqueles que vão ter uma má experiência com brasileiros e acaba não querendo mais brasileiro nenhum. E tem outros que não, cara. E a senhoria que alugou o apartamento aqui para nós, cara, é 100%, cara. A gente se dá muito bem, é muito tranquilo. Então, depende muito da sorte também, Norberto, de que pessoas tu vai encontrar e quais são os caminhos que tu vai trilhar nessa procura, entendeu? Então, vai ter que estar com a mente aberta, que algumas vezes simplesmente a pessoa não vai querer alugar para brasileiro. E, cara, a maioria das vezes que acontece isso são as imobiliárias. Porque, cara, a grande maioria das pessoas das imobiliárias hoje em dia não tem interesse em trabalhar muito com arrendamento e principalmente com brasileiro. Então, esse é um grande problema. Certo. Obrigado pelas informações. Aliás, o canal tem sido de extrema importância. Cara, as lives também são excelentes. Eu estou mandando a documentação do meu filho para. Até mandei agora para o Tiago, lá para o Rodrigo, da Max Finance. Tá? E assistir do domingo ali aliás, várias perguntas, né? Do domingo ali sobre a saúde. Esclareceu também várias dúvidas que a gente tinha. Então, isso aí é fundamental, né? Cara, eu fico muito contente que as pessoas consigam ver valor naquilo que eu estou fazendo, né, cara? Porque, vou ser bem sincero, assim, cara, o que o cara ganha do YouTube ali de rendimento não é grande coisa, não é isso que faz com que a gente continue fazendo isso, entendeu? Mas eu acho que é muito importante ter alguém que possa falar com as pessoas e trazer uma realidade para as pessoas que estão vindo nas mesmas circunstâncias que eu estava, entendeu? Porque o meu objetivo não é querer abranger todas as possibilidades de pessoas que vêm para Portugal. Eu escolhi trabalhar com pessoas que são mais parecidas comigo, entendeu? Então, cara, eu não posso começar a fazer vídeos falando sobre como você vai vir para cá e conseguir emprego. Cara, eu não procurei emprego, entendeu? Então não adianta fazer isso. Só a questão é outra, né? A nossa questão hoje em dia é a famosa estabilidade, tranquilidade, né? E como você falou para aquele dia na live com a sua esposa, né? É a qualidade de vida para vocês, né? Exatamente. O nosso foco é outro hoje em dia. A gente que passou dos 40, a gente quer uma coisa muito melhor, né? A gente quer qualidade de vida, viver tranquilo e aproveitar. É isso aí. Eu não tenho. Primeiro que tem espaço para todo mundo, tá? Em segundo lugar, que só dentro desse foco que está pegando ali e que o pessoal está interagindo, já tem espaço, tem espaço para todo mundo. O universo tem para tudo. Tem gente que ganha ansioso demais e quer abarcar tudo. Essa é a realidade. Isso não dá certo, né, cara? Uma das principais lições que o mundo dos negócios e do marketing dá para as pessoas, que elas deveriam escutar, é que tu escolhe o teu cliente, tu escolhe com quem tu quer trabalhar, entendeu? Então, na época da faculdade, o pessoal sempre dizia assim, o pessoal que é do Rio Grande do Sul conhece o Carrefour, né? O Carrefour tem um nível de clientes X, por causa da estrutura, da segurança, do ar-condicionado, da qualidade dos produtos, e o preço é um pouquinho mais alto também, porque tem qualidade. E aí a pergunta sempre era a seguinte, as pessoas escolhem o Carrefour ou o Carrefour escolheu as pessoas? Então, às vezes as pessoas acham que as pessoas que escolhem o Carrefour. Não, o Carrefour criou uma estrutura para escolher o certo nicho e as pessoas que eles querem trabalhar, né? Eu escolhi um nicho de pessoas de Portugal para trabalhar com qualidade, com níveis de transmissão de conhecimento e de compartilhamento de informações. O que é muito difícil quando tu tenta fazer isso com todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Tu acaba não conseguindo fazer isso. Então, hoje, eu acho que a qualidade que nós temos, principalmente no grupo de membros, do grupo do WhatsApp, ele é fundamental, porque a quantidade de trocas de experiências e de conhecimentos que tem lá é fundamental, é genial, é muito bom, entendeu? Então, cara, eu vou sempre prezar por isso. Muito melhor a qualidade e a quantidade, entendeu? Porque não adianta eu querer começar a fazer conteúdo
e falar, eu não consigo falar a língua de quem não está dentro desse nicho, entendeu? Porque daqui a pouco, Sim. se eu quiser fazer para esse público, eu vou parecer muito arrogante, entendeu? O que eu não sou para quem é mais parecido com aquilo, com as necessidades que nós temos, né? Por isso que o canal é de pessoas, normalmente tem de 35 a 70 anos as pessoas. E normalmente são pessoas que já têm um certo nível de renda, sabe? Dificilmente são pessoas que não têm renda nenhuma ou não têm conhecimento nenhum. Sim. Por isso que eu acho Ou que que é não, tão legal, ou tão não bacana. tem um nível de educação, né, mais elevado também, né? Exatamente, até porque para esse público tem vários outros canais que conseguem ter uma linguagem Sim. muito mais própria para esse tipo de público, sabe? Coisas que se eu fosse fazer seria ruim, seria falso, né? Não daria certo fazer isso. O que eu achei muito legal foi você ter colocado o Fábio várias vezes em lives, em vídeos, porque toda a experiência dele que ele tem com o pai dele, que é uma pessoa que precisa de uma assistência diferenciada, né? Tem uma questão de saúde e locomoção, ajuda a gente também, porque, né, a gente acaba tendo pessoas de mais idade que também vão participar dessa viagem e tudo, e você tem que saber como que você vai lidar, né? Eu tinha meu pai que era cadeirante, eu tinha minha mãe que tinha Alzheimer, né? Hoje em dia eu já não tenho mais, mas ainda tenho uma tia que tem 82 anos. E aí? Né? Eu quero que ela também participe, então são vivências que, cara, o Fábio, eu sou fãzaço dele, adoro ficar sabendo do dia a dia dele, né? Você também, Silvana, mas você tem uma filha adolescente, então já atende os casais, né? Você já passa a sua vivência, o casal ali também tem uma adolescente, quer saber como que vai estar na escola, como que vai estar no sistema de saúde, né? Então, isso que é legal. Passa a experiência de cada um e a gente aprende. E o canal tem mais uma situação, né? Independente da situação, o Silvério ele tem um aspecto comercial, mas ele conseguiu sair disso e reunir uma comunidade afetuosa de amigos, com toda a característica das individualidades que existem de cada um. A semana mesmo eu só fiquei acompanhando, teve um ruído ali, um ruído lá, porque aparecem divergências, daqui a pouco Sim. até de mal entendidos na situação. Isso é normal. Quando é necessário, tem que intervir mesmo. Tá? Mas se criou uma comunidade, é importante que se tenha respeito e se consiga conviver com as diferenças. Tá? Senão, não se consegue viver em sociedade. Né? Isso é importante. E o canal tem uma característica diferente. Tá? Tem essa característica. E eu sei bem, a minha filha morou 6 anos na Austrália, a gente sabe, eu tive 6 anos morando em Fortaleza. Tá? Então a gente sabe o que é viver fora do seu habitat. Com o tempo, tu começa a ficar expatriado. Tu não é nem mais o teu lugar de origem, não é mais, e tu não é mais do lugar que tu tá morando. Fica nessa situação, sente essa situação sem eira nem beira, né? Fica sem. Tu começa a te desvincular, mesmo dos parentes, da situação da tua origem. Sempre vai ficar no coração isso. Tá? Então, a gente via, na Austrália, eu vi muito isso. Um contingente muito grande de brasileiros, a situação era difícil. O pessoal está lá lutando para uma vida nova, pessoas mais jovens. Tá? Então, tu acompanha essa situação. Não é uma coisa fácil. Tá? Não é uma coisa fácil. Mesmo ali em Portugal, a gente, no meu caso, não é uma situação. Tu sai completamente, ensinando o padre a missa, né, como se diz. Cada um sente de uma forma, mas tu sair da tua zona de conforto, tu sair enfrentar, só por essa razão, a gente já começa, são vencedores na história. Aí tu começa a olhar, analisar, Portugal não é, os brasileiros estão voltando, tu vai olhar por quê, de vez em quando dou uma olhada nesses vídeos, olha o porquê dessa situação. Tá?
Muitos Sem não preparo queriam algum, né? enfrentar, sem Sem preparo, preparo sem algum, planejamento. sem, Olha, não, sem vão uma, para sem aí para uma renda, né? não, o que não enfrentavam aí, aqui, não querem enfrentar menos ainda aqui, fora dali. Isso é óbvio que não ia dar certo. Tá? Sim, Então, sim, dá uma expectativa de uma mudança. Não É é verdade. fácil, né? Uma coisa interessante é que o canal ele proporciona também algo que vai muito além da questão do YouTube e do próprio grupo, sabe? De amizades que tu acaba criando. Óbvio que não vou fazer amizade com sim, todos que vão se tornar membros do canal, mas tu acaba se identificando com algumas pessoas e acaba ficando mais amigo do um, do outro, e acaba criando uma fraternidade e uma amizade dentro desse grupo, né? O exemplo é o Sem Fábio, dúvida. né? O Fábio, eu moro na Póvoa de Varzim, ele mora em Viana, mas as nossas famílias já se sim, tornaram amigas. Tem o Ricardo também, que é ali de sim, o Braga. Ricardo. A Luciane, É, lá do Porto, a Luciane, a grande amiga que a gente conseguiu lá no Porto também. Então, tu vai criando uma rede de relações que eu acho que é muito importante, sabe? Porque se tu começa a vir sim, para Portugal e tu acaba ficando só com a tua família ou achando que tu vai na esquina achar uma pessoa que tu vai te relacionar, não é assim que as não, coisas funcionam, sabe? Tu tem que estar aberto a te expor para as pessoas, que nem eu estou fazendo quando eu faço isso com vocês, faço isso no canal, para que as pessoas que a gente consiga aos poucos se conhece, se aproxima. Algumas tu vai ter mais amizade, tu vai ter uma conexão melhor, outras não. Mas isso faz com que aos poucos tu se sinta mais pertencente ao lugar onde tu estás, entendeu? Sem Porque dúvida. eu já fiz isso, Norberto, quando eu saí de Santa Cruz do Sul e fui para Porto Alegre, não parece uma mudança muito grande, mas, cara, eu saí de uma cidade que é de colonização alemã, eu sou de descendência alemã, e fui para uma coisa que era totalmente diferente da minha vida, que era a Grande Porto Alegre. Depois de alguns anos, cara, eu tinha tantas pessoas que me conheciam, porque era da faculdade, era do trabalho, era da pós-graduação. Eu acabava participando de tantas coisas que conseguia criar laços com um aqui, com outro ali, uma rede muito importante. E quando eu vim para cá, eu pensei, cara, eu preciso fazer uma coisa que tenha essa questão do compartilhamento de experiências e de fazer uma rede de network que pode transformar também numa rede de amizades, entende? Então, sim. cara, isso eu acho que é bastante importante quando a gente vem para cá, porque ficar sozinho aqui do nada é complicado, não é legal, Não, não. não tem condições. Isso, e ajuda também a gente ter uma segurança de qualquer dúvida. Por exemplo, eu tenho o Silvério, eu mando mensagem direto para o Silvério no WhatsApp. Eu quero perguntar uma coisa para o Fábio, né? Ah, o Fábio está lá, ele deu uma experiência dele, que ele chegou lá, ele foi bater de porta em imobiliária, ele foi perguntar no café, ele foi ver, ele falou, não, pode ficar tranquilo, venha, que tem muita arrendamento, tem muita opção, mas você tem que bater perna, você tem que caminhar. Então, eu Cada um me tem que fazer por sinto, si. Os sim, outros podem colaborar, né? sim, eu me sinto seguro de chegar e perguntar para o Silvério, perguntar para o Fábio, perguntar para o Ricardo, sabe? Ó, como que eu faço? Ó, onde que eu vou? Ó, dá uma dica aí. Então, a gente se sente seguro. É uma informação que eu confio neles, né? Então, é uma família. A gente acaba lembrando, ah, não, vou falar com o Fábio. Ah, não, agora eu vou falar com o Silvério, né? Vou falar com o Ricardo. E assim a gente vai aumentando o nosso networking, né? A gente se sente seguro. Essa que é a questão. A, Não, pergu sem dúvida. a pergunta do Julian, que é uma pergunta importante. Olá, Kiss, como eu faço para entrar no grupo? Julian, é bem simples, tá? É só se tornar membro incentivador do canal, né? Vai no YouTube, se torna membro incentivador do canal. Tu vai pagar uma taxa por mês ali, que é uma taxa que não é muito grande pelo benefício do negócio que tu vai ter. E depois que tu se tornar membro incentivador, tu vai na aba de comunidade, lá tem uma postagem que tem o link para acessar o grupo de WhatsApp. Então, é bem tranquilo, bem simples. Cara, eu tenho certeza absoluta que se tivesse há 2 anos atrás, e tivesse um grupo como esse, a minha vida seria bem mais fácil, gente. Vou ser bem sincero, seria muito mais fácil a minha vida. Totalmente. Não tenho a menor dúvida. Exatamente. Então, por isso que eu fico contente que
lógico, não é para todo mundo, hoje são 160 membros do canal, mas eu tenho certeza que, lógico, tem gente que entra, que sai, tem uma quantidade muito grande de pessoas que está há muito tempo ali, mas assim, é difícil ter alguma dúvida que não seja esclarecida no grupo, né? É uma coisa fenomenal. E não sou eu não sou eu que respondo, é o grupo como um todo, né? Porque, cara, tem gente que tem experiência na parte de nacionalidade, italiana, portuguesa, tem outros que têm na área de D7, como eu tenho, como outros têm, tem outros que vêm dos Estados Unidos, tem tantas possibilidades diferentes que é muito bom ter uma quantidade muito grande de pessoas para compartilhar essas experiências. É muito legal isso, eu acho muito, muito, muito bom. Por exemplo, você também tem experiência na questão das escolas, né? Você foi procurar escola para sua filha, né? Então, isso também ajuda muita gente que tem os filhos, né? Então, isso é legal. Muito bem. Pessoal, eu abri essa live hoje para experimentar um pouco mais esse formato mais aberto, assim, para trazer pessoas para contribuir. E, cara, foi muito bom, né? Principalmente vocês dois que entraram e deram essa participação muito boa aqui. Eu quero ver se eu faço, de repente, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, algo mais aberto, assim, com algum assunto, e que o pessoal possa entrar e a gente fazer esse bate-papo, assim, bem aberto, bem interessante, que digamos que seria um braço além do grupo do WhatsApp, que a gente pode conversar mais diretamente e mais pessoalmente. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em aparecer. Sim, são mais tímidas, né? E tem essa questão da timidez. Mas, pessoal, não se preocupem, é tudo muito fácil, muito tranquilo, muito direto, assim, sem muitos problemas. Beleza? Então. É bom que ajuda a quebrar o gelo, né? Quebra o gelo e a gente vê a pessoa que está do outro lado do telefone, né? Exatamente, por exemplo, eu não tinha visto vocês pessoalmente, assim, conversado com vocês pessoalmente, mas agora eu sei quem são vocês. Eu tenho um problema muito sério, que eu tenho memória visual. Então, cara, eu posso falar 1000 vezes com a pessoa, posso escrever 1000 vezes com a pessoa. Agora, se eu falar uma vez com ela e ver o rosto dela, eu não vou esquecer mais dela. Agora, quando eu fico só na parte que é a parte oral e a parte escrita, eu não lembro tanto. Cara, eu sou visual. Eu vou numa cidade, eu não esqueço nunca mais. Eu vou num lugar, eu chego lá sempre. Agora, se for só para falar, eu não consigo. Daí não tem como conseguir fazer isso. Então, estamos conhecidos. Eu também sou muito visual na questão de lugares também, sabe? Todos os lugares que eu já passei, que eu já viajei em Portugal, eu lembro muito assim, eu tenho imagens. Então, eu consigo falar, eu já vim aqui, eu já fui ali. E falando de outra coisa, e aí, Silvério, você já comeu o queijo da Serra da Estrela? Cara, eu já comi o queijo da Serra da Estrela, mas o queijo, assim, o que vem no mercado, né? Eu quero comprar lá ainda. Da outra vez que eu estive lá, eu acabei não comprando. Na verdade, foi uma visita da outra vez na Serra da Estrela. Foi um passeio de um dia, assim, mas eu acabei não aproveitando tanto a Serra da Estrela. Eu quero fazer um tour para curtir. Vai mesmo. E compra os pastéis de feijão lá de Torres Vedras, você vai amar. Beleza, pode deixar que eu vou. Pastéis de feijão é maravilhoso. Ele parece uma queijadinha nossa, né? Mas são famosos, maravilhosos. Especialista Mr. Cato. Ele é atuante no WhatsApp, né? Eu mando mesmo. Tudo que tem de informação, de que eu fico sabendo, eu vou mandando. Tá dando 250 mensagens por dia aí. Como ele tá? Mais uma dica bom. que a Elizabeth está falando com, eu acho que ela está falando com o Valmir. O Fábio, ele está terminando a parte de instrução ou de entrada que ele tem lá na Remax, e ele teve semana passada lá, e essa semana ele vai fazer uma capacitação, e eu fiz uma parceria com o Fábio para atender o pessoal na parte, principalmente de compra de imóveis. Arrendamento também, mas assim, conseguindo arrendamento dentro da possibilidade que tem dentro do sistema da Remax, porque, cara, é uma coisa bem complicada conseguir arrendamento. Então, o trabalho não seria de relocation, seria de ver quais são os imóveis que tem à disposição e tentar ajudar o pessoal. Mas trabalhar principalmente com a parte de vendas, que eu acho que é uma coisa muito legal que o Fábio pode fazer,
e ele estava querendo fazer alguma coisa mesmo, acho que a mulher dele estava correndo ali de casa também, não aguentava mais ele em casa, e aí eu acho que vamos fazer, eu acho que semana que vem eu vou fazer uma live com ele para começar a falar já sobre essa questão de, principalmente de compra de imóveis, porque a parceria que a gente está fazendo com a Remax e com a Max Finance, ela vai ser muito legal porque vai trazer reduzir uma assimetria muito grande de informação entre o pessoal que está no Brasil e o pessoal que está aqui em relação a informações de compras, para facilitar muito a vida, principalmente de como conseguir um imóvel e como financiar esse imóvel. Então o Fábio vai trabalhar com isso. Semana que vem eu vou fazer uma live exclusiva para os membros para falar sobre isso. Eu não posso fazer uma live para todo mundo, que daqui a pouco começa a vir muita gente ao mesmo tempo para fazer esse trabalho, e a gente tem que fazer isso com calma, com tranquilidade, com segurança. Então, provavelmente, semana que vem, o Fábio vai estar aqui. Diz que o Fábio, que ele está colocando muitos imóveis muito tops aí, tem que chegar mais do nível assim, dos valores em real, porque senão a gente não consegue, só fica babando na volta, né? Não, depois, quando o pessoal for comprar, tem que fazer uma avaliação bem singular, específica de cada um, né? Quais são as suas necessidades. Logo vai chegar essa hora. Bom, pessoal, já passamos de 1h11, aqui já é 1h16 da manhã. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Valeu. Pode contar com a gente. Obrigado, viu? Tchau, Norberto. Valeu, até mais. Bom, pessoal, muito obrigado para quem participou dessa live. Eu acho que foi bem interessante. Provavelmente semana que vem eu vou fazer uma live exclusiva para os membros para falar sobre a questão de compra de imóveis aqui em Portugal, mesmo que você esteja aí no Brasil ainda, talvez comprar aqui, juntamente com o Fábio. Vai ser exclusivo para os membros. Quem não é membro ainda, quiser fazer parte dessa grande família que é o canal KISS na Europa, nós temos mais de 160 pessoas já que fazem parte do grupo, que é um pessoal top, que o compartilhamento de conhecimentos e experiências é muito legal. Eu vou deixar na tela aqui 2 outras lives aqui do canal para você escolher uma delas. Valeu? Um grande abraço e até mais.